Então hoje a gente vai falar sobre Batman e Superman, a revistinha que está saindo pela editora Panini, o encadernado. Será que essas duas edições são boas para você acompanhar agora? Vem comigo! Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, então hoje nós vamos falar sobre quadrinhos da editora Panini, da DC Comics, lançado pela editora Panini, que é Batman Superman número 1 e 2, que é um encadernado que ele está sendo meio que mensalmente, praticamente, julho e agosto. Talvez setembro a gente já tenha também essa revistinha, até porque ela está trazendo histórias do evento do Ano dos Vilões da DC Comics, que é uma saga que se passa majoritariamente na revista da Liga da Justiça, mas que daí desembocou em várias revistinhas aí envolvendo vários vilões. Tanto é que se você está lendo revistas mensais, encadernados de personagens XYZ, você vai ver lá que tem sempre Ano dos Vilões, né? Que aparece o Lex Luthor convocando alguém, ou dando uma oportunidade para alguém, para algum vilão e coisa do tipo. E de qualquer maneira nós temos também essa revista do Batman Superman que fala sobre os contaminados do Batman que ri, que é uma história que praticamente é a continuação da minissérie O Batman que Ri, que foi lançado pela editora Panini, também uma minissérie em 4 partes recentemente. Minissérie que eu falei em um único vídeo quando saiu nos Estados Unidos, e eu voltei a falar sobre ela naquele meu quadro de resenhas rápidas, né? Então vamos falar dessas edições, mas antes eu gostaria de pedir a sua ajuda curtindo esse vídeo para ele subir nesse YouTube de meu Deus, e o canal também como um todo subir, né? Além disso, você que é novo ou nova, aproveita e já se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo aqui onde fala lançamentos lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. Estou sempre falando o que a Panini vai trazer para nós de quadrinhos do amor cego do universo DC como um todo. Então se inscreve, porque aqui você vai ficar sempre muito bem informado do universo do morcego. Então falando do primeiro encadernado de Batman Superman, que traz a edição número 1, então, dessa nova revista que saiu lá fora nos Estados Unidos. E também nós temos aqui as edições de Ano dos Vilões, do Sinestro, do Charada e do Máscara Negra. Então nós temos 4 historinhas por aqui. O material custou R$ 21,90, então, de julho de 2020. Aqui é a quarta capa, inclusive tem o Charada ali, né? E até as informações de quais histórias estão constando nesse encadernado. Inclusive a tradução ficou a cargo aqui do Rodrigo Barros, melhor falando, né? Valéria Campos fez as letras, e nós tivemos aqui a adaptação e edição de Rodrigo Oliveira, fica a informação aí. E essa primeira edição aqui, que envolve o Batman e Superman enfrentando, ou pelo menos tentando achar os contaminados do Batman que ri, me chamou um pouco a atenção. Pelo menos no texto de Joshua Williamson o negócio ficou um pouco melhor. Inclusive o Joshua Williamson, que é o roteirista aqui, é também roteirista dos quadrinhos do Flash, e ele sempre faz um bom trabalho por lá. Quando nós tivemos os crossovers do Batman com o Flash, que as revistas se interligaram, eu sempre gostava dos trabalhos dele. E aqui pelo menos ele está mantendo a peteca de uma maneira legal, ele está fazendo um trabalho que está me interessando. A gente vê alguns momentos o Batman e o Superman conversando ali, indo atrás também da Batcaverna do Batman que ri. Que loucura, ele teve tempo de fazer uma própria Batcaverna pela Terra, né, Terra Zero. E até nesse encadenado que a gente acaba descobrindo uma das pessoas que estão infectadas, que é o próprio Shazam. E é meio louco a batalha toda que rola entre o Superman e o Shazam, e o Batman também tentando ali aparecer de alguma maneira. Eu acho que o roteiro do Joshua Williamson é bom, é interessante, é um bom roteirista, mas o problema é a ideia em si dessa questão toda envolvendo esse sexteto contaminado, que o Batman que passou toda essa tentativa aí de fazer os seres humanos se infectarem com o soro dele, tal qual a gente viu também na minissérie do Batman que ri. Essa ideia em si eu acho meio ruinzinha, sabe? Não é muito atrativo. Ao mesmo tempo é bem legal sempre a gente ver uma revista que tem o Batman e o Superman podendo interagir e serem os melhores do mundo, né? Que nem a revistinha lá original da Era de Prata. Então eu preferiria ver o Batman e o Superman enfrentando outras coisas e não o Batman que ri e seus asseclas. Mas se tem agora só isso, vamos lá, né? Então eu diria que não é algo que eu não gostei. Eu achei legal na medida do possível, e que vale a leitura para quem gosta bastante do Batman que ri. E aí nós passamos para as histórias que envolvem então os vilões. Eu começo pelo Sinestro, que é uma história que é até interessante, que envolve ele descobrindo uma nova sociedade, uma nova raça alienígena que é microscópica e que ela acaba sendo uma espécie de simbionte ou coisa do tipo, que precisa curar uma espécie maior onde essa espécie vive. O interessante é que envolve toda uma questão de deuses e como a sociedade funciona, inclusive tendo relação com vida e morte até, né, com o período de vivência assim por diante, e como essa sociedade pode evoluir para na verdade não ser somente uma sociedade que trabalha até a morte para ter algum tipo de lazer e crescimento artístico, por assim dizer. Mas ele tem toda a genialidade da trama aqui, que é o fato do Sinestro tentar bagunçar essa sociedade para deixar ela dependente dele mesmo. Eu achei muito interessante como é composta essa história. Algumas pessoas pensaram, tem que ler essa história, essa é boa, né?
E eu não sou muito à vontade com histórias que são cósmicas, geralmente eu passo longe disso aí, mas essa aqui até foi interessante pelos conceitos de sociedade que são trabalhados aqui. Inclusive quem faz o texto aqui é o Mark Russell e os desenhos é do Yildiray Sinar. Nomezinho diferente esse aqui, né? Mas interessante essa história, eu achei bacana. Agora, a história do Charada, eu tava esperando nada, assim, pra ser bem honesto. Que inclusive também é do Mark Russell. Eu achava que ia ser uma história meio batida, que talvez não seja, sei lá, seria nada, se algo só pra cumprir tabela dentro dessa mega saga. Mas ela me chamou a atenção também, porque envolve o Batman, o Charada e o Rei Tut, personagem lá da série clássica de 66, mas que foi incorporado na cronologia faz um tempinho, né? A questão da história é o Charada e o Rei Tut se unindo para tentar derrotar o Batman, e ao mesmo tempo o Charada questionando a relevância dele como vilão, e o porquê ele não foi convocado pelo Lex Luthor para fazer parte da patota da saga aí, né, um dos vilões. E os questionamentos que o Charada faz de si mesmo, né, da maneira como ele trabalha e da maneira como também ele tem o seu próprio ego, é muito interessante. Inclusive rolando no finalzinho uma espécie de epifania do Charada para ele meio que desistir do que ele estava fazendo, na maneira como ele era um vilão pro Batman, para talvez seguir uma nova vida. Eu achei muito bem colocado aqui pelo roteirista a maneira como é trabalhado esse personagem aqui. Até porque ele vai repassando coisas que a gente viu no passado do Charada, das primeiras histórias lá da Era de Ouro até, né, que envolve o troféu dele, da primeira história dele. Então é interessante esses paralelos que vão sendo feitos e a maneira como o roteirista trabalhou aqui esse vilão. Então um bom trabalho do Mark Russell que vale muito a pena dar uma olhadinha nessa história, especialmente se você gosta do Charada e gosta de ver uma história que é intimista em relação à figura do vilão. Vale a pena ler essa história, sério, na boa. Aí nós fechamos aqui com a história do Máscara Negra, e a abordagem que o Tom Taylor, que é o roteirista da história, fez é uma coisa diferente envolvendo o Máscara Negra. Além de nós temos o roteiro do Tom Taylor, nós temos também a arte de Cully Hammer, e basicamente nós temos aqui o Máscara Negra que pega mais as origens do primeiro Máscara Negra mesmo do que o Máscara Negra mafioso. O Máscara Negra ele tem um passado que envolve muita intimidade com a família Wayne, inclusive no começo ele era vilão do Bruce Wayne, não necessariamente do Batman. E aqui a história do Tom Taylor trata então de repassar a vida do Máscara Negra quando era criancinha. O problema aqui é que a história fica um pouco parecida com o Silêncio, o passado do Silêncio, por mais que o Máscara Negra veio muito antes do Silêncio. Mas ainda assim é interessante como algumas coisas do passado são trazidas aqui, como por exemplo a obsessão da família Sionis pelas máscaras, que é uma coisa que é intimamente ligada na figura do Máscara Negra. E como ele acaba usando isso mais pro final da história a seu favor, para realmente ser um vilão que usa máscaras para ser vilão. E não simplesmente ser o mafioso de Gotham City, uma coisa que é meio genérica em relação a ele. Eu sempre digo que o primeiro Máscara Negra lá, criado pelo Doug Monte, é muito melhor que o Máscara Negra que veio depois, que foi reformulado lá no período da saga Jogos de Guerra. Até aquele Máscara Negra é interessante em alguns pontos, mas depois ele ficou muito genérico, sério. Muito genérico como um mafioso de Gotham. E máfia em Gotham a gente tem pra caramba. A gente precisa de mais um vilão nesse estereótipo, desculpa. E quando você traz o Máscara Negra do passado ali, com esse lance das máscaras e assim por diante, você acaba trazendo um vilão mais interessante, um vilão um pouco mais diferente em relação àquilo que a gente tava vendo. Então um trabalho que eu gostei também do Tom Taylor. Tom Taylor é um bom roteirista e que vale sempre a pena acompanhar o trabalho dele. Então uma boa história aqui meio que dá uma reformulada no personagem, hein? Eu espero ver mais do Máscara Negra nessa pegada. Essa pegada é bem bacana. Antes de eu continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Inclusive vou deixar esses dois quadrinhos aqui que eu estou falando, o link aqui embaixo, caso você queira adquirir. Pode inclusive estar com desconto. E se você for fazer suas compras na Amazon, compre o link do canal, que é o pixel com 2es.tv/cavernomorcego, que você me ajuda pra caramba a manter esse projeto aqui, este canal, vivo. Valeu! E então nós temos a segunda edição de Batman Superman, essa edição um pouquinho mais enxuta, porque ela tem, ao invés de 4 histórias, 3 histórias, custando até R$17,90 de agosto de 2020. Aqui atrás, então, nós temos histórias que compõem, que é do Lex Luthor e do Coringa, né? Então são os dois grandes vilões aí do universo DC com as suas historinhas do ano do vilão. E além disso, obviamente, que vem mais uma historinha aqui de Batman Superman na revista lá dos Estados Unidos, onde nós temos então Batman Superman enfrentando Shazam aqui, né? Isso é complicado, hein? Mas ainda assim, essa história, no momento onde a gente tem toda a luta que envolve o Shazam então, e o Superman, é uma luta bem intensa, que eu gostei bastante, ele até pelo desenho que nós temos aqui, que é do David Marquez. Só que o que eu não gostei muito foi o final aqui, que o final ficou muito estranho, até porque envolve coisas do tipo o Superman se disfarçando de Batman, de Superman que ri, né? Porque o Superman parece que é para ser um infectado também do Batman que ri. E a gente descobrindo que na verdade o Batman que ri, ele tá preso lá debaixo então da sala de justiça, da Liga da Justiça, só que somente o Batman sabia disso. Ele não contou pra ninguém da Liga da Justiça, mas o Superman meio que sacou, porque o Superman é o Superman, ele é inteligente, sei lá. Eu acho muito bizarro a maneira como foi construída isso e o fato do, sei lá, o Batman que ri estar preso e a galera não saber, a Liga da Justiça não saber que tá lá. O
Batman aqui. Por que o Batman não conta que tava preso essa figura lá? É importante pra Liga da Justiça saber. Eu não sei se isso condiz muito com a figura do Batman. Eu sei que ele tem muito de esconder coisas e planejar coisas, sem contar necessariamente pra Liga da Justiça. Mas um vilão preso na sala de justiça é brincadeira, né? Aí não dá pra você abusar da sorte também, né? Então eu não gostei desses pontos, assim. Eu achei que ficou meio estranho essas ideias que foram elaboradas. Mas de qualquer maneira o texto do Joshua Williamson, que é o roteirista que continua fazendo a história aqui, continua interessante. Uma pegada assim que não é verborrágica, tal qual a gente vê outros roteiristas trabalhando com o Batman McKee, se é que você me entende. Então vai valer pelo roteiro aqui e também pelo desenho. A ideia eu acho que já tá meio complicada aí, né? Até porque o Superman se fantasiar ou fingir ser um Superman que ri é muito estranho, para ele tentar enganar o Batman que ri. Eu achei isso bizarro porque o Batman que ri é um Batman, ele não é burro. Então, essa é uma ideia meio bosta, né? Mas tudo bem, vamos ver a próxima edição como é que se conclui ou como é que se desenrola todo esse papo envolvendo o Superman que ri, o Batman que ri. E seja o que Deus quiser. Aí nós vamos para a história que é do Lex Luthor no Ano dos Vilões, com o Lex repassando por vários universos, onde nós temos outros Lex Luthors, né? Ele passeando pelo multiverso ali para ver outras figuras que nem a sua. O texto é do Jason Latour com os desenhos do Brian Hitch. Brian Hitch é um cara que sempre me chama atenção nos seus desenhos. E essa história tem o seu quê de legal, eu diria. Quando você vai acompanhando o Lex Luthor passando por várias realidades ali e encontrando as suas versões ali de multiversos, é bacana como vai sendo composto essa nova persona do Lex Luthor e como ela faz oposição ou mesmo ligação com o vilão que a gente conhece. E aqui o vilão tá aquele jeito que a gente tava vendo na Liga da Justiça, né, com a incorporação do Caçador de Marte. E a gente vai vendo então como é que é a interação dele, por que ele quer encontrar esses Lex Luthors. Inclusive o finalzinho tem uma espécie de twist ali também que eu achei interessante por envolver a criancinha ali que, bom, tem que ler pra entender. Talvez não seja uma história que eu curti bastante, assim, se comparado com as outras do Ano dos Vilões, aí, como por exemplo do Charada, do Sinestro, do Coringa, que é a próxima. Eu achei legal, mas não seria uma das melhores. Mas ainda assim eu acredito que vale a pena você dar uma olhadinha caso você esteja acompanhando com afinco o Ano dos Vilões aí, e você goste de uma boa história envolvendo este grande vilão. E aí nós chegamos à história do Coringa, que chama atenção porque o roteirista é o John Carpenter, o famoso diretor aí da série Halloween, por exemplo, né? Pelo menos dos primeiros filmes Halloween. Além disso, ela conta com os roteiros também do Anthony Burch e desenhos de Philip Tan, onde nós temos o Coringa fugindo do asilo Arkham, no momento onde Gotham está tomada aí por tudo que está acontecendo no planeta Terra envolvendo os vilões. E na verdade a história é meio que na perspectiva, meio não, é totalmente na perspectiva de um capanga antigo do Coringa. E esse capanga do Coringa está junto com o Coringa e vai vendo todas as maldades e loucuras que o vilão vai fazendo durante a trama. E tentando entrar na mente dele, na mente do Coringa, querer entender a própria figura do vilão. E o Coringa vai fazendo várias barbaridades aqui, às vezes aquelas coisas que a gente não espera do Coringa. E é interessante como é composto a vilania do personagem aqui. Até porque a gente tem um momento ali que envolve violência contra animais, né? Que daí você fica, putz, aí não, né? Aí você foi fundo em ser um vilão mesmo. E essa história tem aquilo que eu sempre defendo, que o Coringa tem uma relação tanto quanto sadomaso envolvendo o Batman. Ele quer ter uma relação sadomaso com o Batman, sadomasoquista. Tendo em vista que no finalzinho a gente vê algumas coisas ali que, nossa, é muito claro que o Coringa tem uma fixação meio diferente aí envolvendo o Batman. É uma história que realmente trabalha, assim, um lado conhecido do Coringa, mas ao mesmo tempo que as pessoas meio que ignoram. Mas talvez seja uma das boas histórias recentes do Coringa, onde a gente vê o vilão ser um vilão perverso mesmo, um cara que a loucura toma ele e você fica com medo das coisas que vão acontecer aos poucos que a história vai evoluindo. É uma história que ressalta a vilania do personagem, né? Não aquelas paradas que colocam às vezes o Coringa sendo parceiro do Batman, coisa do tipo. Então talvez eu possa dizer que essa é uma das melhores histórias recentes do Coringa que a gente teve, sabe? Que realmente é aquela história que você fica com medo do personagem. Então com certeza eu indico que você dá uma olhadinha aqui nessa história do Coringa. Eu fiz um review com spoilers no ano passado, vou deixar aparecendo no card aqui caso você queira entrar nos detalhes da trama, porque aqui eu fiz um apanhado rápido porque a gente tá falando de várias histórias, mas ali eu me dedico só a essa história especificamente. Então dá uma olhada nesse vídeo que pode trazer coisas interessantes para discutir envolvendo o vilão. Mas de qualquer maneira, meus amigos, os dois encadenados são bem aproveitáveis na minha visão. Até então trouxeram boas histórias aqui, aquelas tem uma qualidade um pouco maior, tem uma qualidade um pouco menor, mas ainda assim são histórias com qualidade. Eu não diria que nenhuma foi desperdício de tempo de leitura. Então se você gosta desses personagens que apareceram aqui, Lex, Coringa, o Sinestro, Máscara Negra e Charada, vai dar uma olhada, inclusive nas histórias do Batman e Superman também. Eu sei que a ideia é estranha, Batman que ri não é uma coisa que me agrada, mas ainda assim a construção que o Joshua Williamson está fazendo é agradável, não é ruim, não é chato ler. Você já leu essas histórias, você curtiu elas, qual você gostou mais? Lex Luthor, Sinestro, Charada,
Charada, Coringa. Diga aqui embaixo qual você curtiu mais, bem como deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. E muito obrigado. É isso tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se notificar nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.